parece que foi um tiro no pé do regime brasileiro resolver perseguir o deputado Eduardo Bolsonaro, inclusive solicitando a cassação do seu passaporte para que ele não pudesse mais viajar ao mundo, denunciando aí o regime brasileiro pela sua perseguição sistemática à direita. Pois hoje o deputado anunciou que está pedindo licença do seu mandato, uma licença não remunerada, para permanecer aqui nos Estados Unidos e continuar fazendo esse trabalho de denúncia a tudo que está acontecendo no Brasil. O próprio pedido de cassação do passaporte do deputado já é uma exposição desse regime de exceção, né? Porque basicamente você tem o líder do regime, o líder do governo na Câmara, enviando um pedido para o Supremo de cassação do passaporte de um deputado da oposição, de um líder da oposição, talvez um dos principais líderes aí da oposição, e isso vai direto para a decisão do ministro Moraes no inquérito do 8 de janeiro, que não tem nada a ver com esse pedido, né? Sem passar, então, pelo devido processo legal. Esse pedido não poderia nem mesmo ter sido aceito. E aí, por conta desse temor, né, de ter o seu ir e vir proibido, o deputado agora resolve ficar nos Estados Unidos e anuncia que está colocando como foco do seu trabalho exatamente esse processo de denúncia internacional. Ou seja, a ação do regime foi uma retaliação a algo que faz parte de qualquer democracia, a capacidade de você poder falar e poder denunciar. Não podemos esquecer que na época da Lava Jato, que não tinha nada a ver com liberdade de expressão e liberdade política, mas sim um caso de corrupção, os petistas foram mundo afora denunciando uma perseguição que não existia na época, mas que, enfim, eles não tiveram nenhum problema em fazer esse trabalho, essa denúncia, porque naquele momento o Brasil ainda, garantia direitos básicos, direitos humanos básicos aos seus cidadãos, coisa que não acontece mais. O Eduardo tem aqui nos Estados Unidos, apontado a perseguição em massa contra a direita nos últimos anos, com a supressão dos direitos fundamentais, né? Entre eles a livre expressão, a liberdade de associação política, o direito de defesa e o direito ao devido processo legal. Ou seja, nós temos agora um cenário em que o deputado mais votado da história do Brasil, em 2018, um líder da oposição, resolve, opta fazer um exílio em razão da perseguição política sofrida. O que escancara ainda mais para o mundo o cenário brasileiro. Ele se une ao número crescente de jornalistas, políticos, empresários e ativistas de direita que vêm sendo sistematicamente censurados, com contas bancárias bloqueadas, passaportes cancelados e até mesmo alvos de mandados de prisão. E há quem insista em chamar esse arranjo brasileiro de democracia. Ele participou, o deputado Bolsonaro, há pouco, de um programa na revista Timeline, e ele reagiu com muita emoção a uma pergunta feita pelo jornalista Lacombe, que questionava sobre como é que o pai dele havia recebido essa decisão, se havia apoiado ou não essa decisão. Vamos dar uma olhada aí nesse trecho. O senhor chegou a conversar com Jair Bolsonaro sobre essa decisão? Que papel ele teve? Que tipo de conselho, que tipo de opinião ele tem sobre essa sua decisão? Meu pai, claro que ele queria o filho dele perto dele, cara. É dureza. É dureza. É difícil. A gente está aguardando só o deputado. Claro, a pergunta, a gente entende a situação, é uma situação muito delicada, é uma decisão muito difícil, muito difícil. Tem muita gente aqui no chat dizendo, inclusive, que Jair Bolsonaro deveria dar um jeito de escapar, de fugir. A gente, como disse o deputado, tudo se encaminha para a conclusão desse jogo de cartas marcadas com uma condenação do Jair Bolsonaro num processo absolutamente absurdo. Denúncias fajutas, delação fajuta, tortura, né, no meio desse processo todo, abusos, arbítrios, ilegalidades. Eu peço desculpas por ter provocado essa reação no deputado, mas Vamos lá. É que eu não gosto de parecer que eu estou me vitimizando, né? Mas é uma possibilidade real. Uma possibilidade real. Eu nunca amava meu pai, enfim. Mas é a vida adulta também, né? É sacrifício. O Bola ficou 3 anos aí sem ver a família dele. Isso daí também pesa, tá? Muita gente falou que, pode vir que ele não vai pegar teu passaporte. Mas o Alexandre de Moraes já fez muita atrocidade. A gente não pode esperar contar com
alguma decência ou senso de moralidade desse tipo de pessoa. Como eu falei, ele está na prateleira do psicopata, né? Então ele pode perfeitamente até estar mandando mensagens pelos bastidores para eu ficar confortável e retornar, e quando eu chegar aí ele pegar meu passaporte, né? E aí, o que eu vou fazer? E se ele resolver me prender igual ele fez com o Daniel Silveira devido ao que eu tenho falado, né? Eu vou ficar sem ver meus filhos crescer? Vou ficar, poxa, Georgia 4 anos, Jair Henrique 1 ano, e minha mulher tendo que me visitar em cadeia, sendo que não cometi crime nenhum, entendeu? Então tem muita coisa que pesa quando você toma essa decisão. E certamente eu conversei com ele, tá? Não foi fácil, foi difícil. Ele queria que eu estivesse por perto, mas conforme eu fui conversando com ele, ele foi entendendo os meus argumentos também, ele aceitou a decisão. E Deus quiser, ele só tá deixando a gente mais cascudo aqui para quando a gente retornar mais forte. Um dos problemas da instalação de um regime de exceção é que sempre há uma parte da sociedade que apoia esse tipo de coisa. É só nós olharmos aí nas redes sociais e a posição de cada um e vai virando um verdadeiro fla-flu, né? Onde nós deveríamos ter a justiça acima de qualquer fla-flu, acima de qualquer posicionamento político. Essa justiça acaba adotando uma postura política e daí um lado do espectro apoia, o outro lado do espectro se opõe, mas apenas num primeiro momento um grupo reduzido de pessoas sente na pele mesmo essa perseguição, e conforme ela vai se expandindo, mais pessoas vão sentindo, mas ao mesmo tempo aqueles que são contra acabam se retraindo por medo de algum tipo de medida contra si. E a gente vai tendo uma espiral de silêncio em que o apoio daquela parte que identifica uma função política, né, de perseguição à oposição, bate palmas, até que num determinado momento mais pessoas dos dois lados do espectro começam a ser alvo, porque mesmo hoje o pessoal da esquerda acha ótima essa perseguição, eventualmente vai fazer algo que não agrada ao regime, ou que não agrada alguma autoridade, vai ser vítima também, vai perder o direito de expressão e os outros direitos fundamentais, só que quando chega nesse ponto já é tarde demais, né? Então, especialmente para você que está achando o máximo tudo isso, porque talvez, sei lá, não gosta do ex-presidente, não gosta do próprio Eduardo, não gosta da direita e acha que tem que perseguir mesmo, cuidado, né? Porque se tem uma coisa que a história nos mostrou é que não há ninguém seguro num regime em que o Estado de Direito deixa de existir. É só você estudar um pouquinho. Agora, esse anúncio do deputado acontece no mesmo dia que um jornalista do Metrópolis fala que o governo Trump estaria estudando um pacotão de sanções a autoridades brasileiras. Saiu aqui na coluna do Paulo Capelli. Vamos ler aqui, vale a pena. Esse artigo não é muito longo. Os Estados Unidos planejam um pacotão de sanções com potencial de atingir mais de uma dezena de autoridades brasileiras. Os auxiliares de Trump, na Casa Branca, elaboram um texto que, além de definir punições ao ministro Moraes, estabelece prazo de 120 dias para o Departamento de Estado norte-americano apontar mais integrantes do judiciário e do governo brasileiro que apoiam ou apoiaram a derrubada de perfis nos Estados Unidos de usuários de redes sociais. A medida poderá afetar outros ministros da primeira turma do Supremo que votaram juntamente com Moraes, bem como juízes auxiliares, procurador-geral da República e delegados da Polícia Federal que municiaram decisões de Alexandre. O argumento sustentado pela Casa Branca é que a derrubada dos perfis configuraria violação de direitos humanos, violação à jurisdição dos Estados Unidos e abuso de procedimento para favorecer a si mesmo ou a um grupo político. O prazo de 120 dias é estratégico. O governo dos Estados Unidos quer analisar a postura de autoridades depois que a sanção Alexandre de Moraes entrar em vigor. A expectativa é que, oficializada, a punição provocará um recuo do Supremo. Ministros da Corte, ouvidos pela coluna, contudo, dizem que a ofensiva norte-americana em nada mudará o rumo de atuação da Corte. Os magistrados argumentam que a derrubada dos perfis foi necessária, pois os limites da liberdade de expressão teriam sido ultrapassados. Bom, me parece que nós estamos num ponto de definição em relação à manutenção desse processo, que para ser mantido deve ser aprofundado, ou seja, as liberdades devem ser ainda mais limitadas, a perseguição deve ser ainda maior, ou se nós podemos ter um recuo, né, na direção de uma certa liberdade mínima, de uma mínima garantia de direitos fundamentais, né? E isso tudo passa pela situação dos perseguidos políticos do 8 de janeiro, do próprio ex-presidente, desse julgamento que se inicia, né? Houve um pedido de suspeição de alguns ministros. O ministro Dino, que em várias manifestações públicas chegou a comparar o ex-presidente ao próprio diabo. Ao ministro Zanin, que todo mundo sabe, era advogado pessoal do próprio Lula,
e que foi advogado Lula contra o Bolsonaro em vários processos, inclusive durante o pleito, e o ministro Moraes, né, que dispensa comentários. Obviamente que dificilmente esses ministros vão se julgar aí impedidos e dificilmente vai haver na corte um movimento para impedir que eles participem desse processo, né? Em breve deve ser aceita a denúncia e o próprio ministro Gilmar disse que a corte deveria resolver isso ainda neste ano para não envolver o ano eleitoral. Enfim, é difícil imaginar que vai haver uma mudança de rota, mas também está cada vez mais difícil para o regime esconder tudo o que está acontecendo no Brasil.